Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vou gravar aqui hoje, tô falando baixinho porque meu filho tá dormindo e eu gostaria de aproveitar esse tempo para poder gravar um vídeo falando sobre os 10 primeiros sinais e comportamentos que nós observamos no primeiro ano de vida do Steven, que levou a nós desconfiarmos que poderia ser parte do transtorno do espectro do autismo. Se você não entende nada sobre o transtorno do espectro do autismo, nada mais é do que uma alteração que acontece tudo aqui na cabecinha da criança, que leva a ter algum tipo de dificuldade nas habilidades de comunicação, seja ela verbal, não verbal, no caso gestual. Também há dificuldades com a interação social, motora e possui alguns atrasos no desenvolvimento da criança. O espectro do autismo, ele também é super ramificado. Existem vários tipos, como por exemplo, o autismo regressivo, que a criança desenvolve normalmente até X idade e depois ela começa a ter comportamentos regressivos. Tem também o autismo com comorbidade, que é acompanhado de algum outro transtorno, mas nesse vídeo eu vou falar sobre o autismo clássico. O autismo clássico, ele é subdividido em 3 níveis, que seria o severo, que é o mais grave, o moderado, que é o mediano, e o leve, que é mais sutil. O severo seria basicamente, para vocês entenderem, quando uma pessoa possui muitos dos sintomas, normalmente são sintomas mais acentuados, e mesmo mediante um tratamento muito intensivo com especialista, ajuda dos pais, a pessoa não consegue ter uma melhoria. Já o moderado seria uma pessoa que apresenta alguns dos sintomas, que tem acompanhamento com especialistas, ajuda dos pais e apresenta uma melhoria significativa, podendo até mesmo migrar para o autismo leve. E o autismo leve seria, uma pessoa que apresenta muitos poucos sintomas, de forma mais sutil e que, dependendo aí do tratamento que possui com especialistas e a ajuda dos pais, acaba até mesmo confundindo os médicos se ele está enquadrado dentro do espectro ou não. E agora, antes de compartilhar com vocês os sinais que nós percebemos no primeiro ano de vida do nosso filho, eu gostaria de fazer algumas considerações que eu acho muito importante. Se você aí é pai, mãe ou conhece alguém que está desconfiando que está dentro do espectro, eu acho importante levar em consideração. A primeira coisa seria: nesse momento, se o teu filho ou conhecido que você está buscando informação possui pelo menos 3 sintomas desses que eu vou mencionar, é muito importante você não diagnosticar o teu filho e sim buscar a ajuda de um profissional da área, que normalmente quem trata o espectro do autismo é um neuropediatra. Então não busque um diagnóstico por conta própria e sim através de especialistas. Se você desconfia que o teu filho faz parte do espectro do autismo, é muito importante que você inicie o tratamento imediato, porque quanto antes, melhor, porque nessa fase inicial, até os 2, 3 anos, a criança tem uma grande capacidade de melhoria quando trabalhado o cérebro dela. Se o teu filho ou teu conhecido está dentro de algum tipo de transtorno, síndrome, má formação, aparência física alterada, gente, a pessoa ela não deixa de ser um ser humano, não deixa de ser uma criança, não deixa de ser uma pessoa comum. Cada um é de um jeito e isso é muito importante para que a gente tenha uma interação igual com todos. E quando você trata com diferença, que passa a ser errado. E também, se o teu filho aí tiver algum tipo de condição, não sofra por isso. Se ele tem saúde, agradeça pela saúde dele. Eu recebi muitos comentários de pessoas falando que se fosse a pessoa no meu lugar, estaria em prantos, mas a realidade é que eu não tenho motivos de estar em prantos. Tenho um filho saudável, um filho super inteligente, que possui sim algumas diferenças sociais de desenvolvimento, mas que não o faz diferente dos demais. É importante vocês colocarem aí na cabecinha de vocês uma frase que eu sempre repito comigo: Deus nunca nos dá um fardo maior que nós podemos carregar. Então pensa dessa forma porque é muito melhor.
E a última observação é para dizer que todos esses que eu vou mencionar em seguida foram nos primeiros 12 meses de vida. Depois dos 12 aos 24 meses, ele apresentou outros sintomas muito mais claros que eu vou trazer em um próximo vídeo, e a maioria desses que eu vou citar agora já passaram a não se repetir com tanta frequência a partir dos 12 meses. Deixa eu posicionar a câmera aqui, vou me colocar mais no cantinho e deixar um espaço aqui para poder compartilhar os vídeos que eu tenho dos momentos que eu vou mencionando aí sobre os sintomas. O primeiro sintoma que nós observamos, ele ainda era muito pequenininho, tinha mais ou menos 6 meses de vida. Ele tinha um olhar muito específico para alguns objetos, principalmente objetos que estavam em movimentos, como algo que girava, algo que piscava. Ele tinha um olhar bem direcionado para isso e, para ser bem sincera, não foi algo que chamou atenção. Eu só fui saber depois de ter pesquisado o que se tratava o transtorno do autismo. Não só esse, como também um outro sintoma aí que eu já vou falar para vocês, que seria o hipnotizar pela televisão. Sim, gente, isso faz parte e eu não fazia nem ideia. Eu morava sozinha, para quem me acompanhava aqui, então ter o meu filho diante de uma televisão, para mim, às vezes ajudava quando eu ia fazer uma tarefa de casa, um almoço, algo assim. E ele ficava hipnotizado na televisão. O terceiro sinal aí que nós percebemos nele seria movimentos estereotipados. Até os 12 meses de vida, inclusive foi o sintoma que fez o clique na cabeça do Eduardo. Ele tinha movimentos repetitivos com as mãos, de abrir e fechar, com os pés de rodar, e ele fazia isso por um bom tempo e chamava nossa atenção porque eu nunca tinha visto uma criança fazendo isso frequentemente. Outro sinal seria o apontar. Até 12 meses, as crianças já têm, a capacidade intelectual de apontar, direcionar a atenção para algo que ela queira. Seja um barulho, um animal, um avião, a criança já aponta. Mesmo que ela não tenha ainda fala, ela aponta tanto o olhar quanto o dedinho para aquele objeto. O Steven demorou muito a apontar e ainda até hoje tem dificuldades com isso. Outro sinal, ainda muito pequenininho, seria o balbuciar. Seria entre os 6 e 9 meses de idade que a criança tem a troca de balbucieios, que seria o mamamamá, pá, 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 pá. Seriam esses barulhinhos que acontecem quando o adulto troca com a criança, e isso é um meio de comunicação. E, consequentemente, a fala, ele tem 24 meses e ainda tem a ausência da fala, que até 12 meses as crianças normalmente já apresentam uma comunicação aí com alguma dificuldade, que sejam simples, dar, mamar. Esse tipo de comunicação verbal o Steven não teve e ainda não tem. Vou trazer no próximo vídeo para vocês o que ele desenvolve verbalmente, mas ele possui ausência da fala até hoje. Outro fator seria nos utilizar como uma ferramenta para conseguir algo que ele não tem alcance. O autista, ele tem uma grande capacidade de independência. Ele sempre vai tentar alcançar algum objeto ou alguma coisa que ele queira de forma individual, sem buscar uma ajuda mútua, Sem pedir ajuda para os pais. Ou quando ele não consegue pegar aquilo que ele quer, ele te utiliza como uma ferramenta. E o Steven fazia e faz isso até hoje. Ele pega a nossa mãozinha e leva no objeto que ele quer para poder conseguir, e ele faz isso com uma grande frequência, e foi algo que também chamou nossa atenção. Outro sinal seria brincar com os brinquedos de uma forma não funcional, de uma forma diferente. Isso também foi algo que chamou nossa atenção, porque ele não conseguia fazer nada que era a função efetiva daquele brinquedo, como por exemplo, empilhar blocos ou encaixar pecinhas. Ele brincava totalmente de uma forma diferente, ainda brinca de uma forma diferente até hoje. Alguns brinquedos que ele consegue entender qual que é a função, mas já no atraso
vou falar disso pra vocês também depois. E além disso, ele tinha uma atenção muito rebuscada pra poder virar os brinquedos de ponta cabeça. Então isso assim, chamou a nossa atenção porque era pra ele utilizar o brinquedo de uma forma normal, mas ele punha de ponta cabeça e tinha um enorme hipnotizamento assim por coisas que rodavam, que giravam, rodinhas dos carrinhos, coisas do tipo. Ele tinha e tem até hoje esse encantamento com as coisas que giram. Outro sinal que nós percebemos no Steven e que ele tem ainda até hoje seria o não corresponder ao nome. De 6 a 9 meses é normal que o seu bebê não corresponda ao chamado do nome dele porque ele ainda não entende. Mas de 9 a 12 meses, estudos comprovam que a cada 10 vezes que você o chama, ele costuma corresponder de 4 a 8 vezes pelo menos. E o Steven não era assim e não é até hoje. Ele custa se dar conta que tem alguém chamando ele. Steven. Filho. Brincando com a rodinha. Steven. Steven. Steven, meu filho. Steven. Steven. Filho. Como se ele estivesse no mundo dele e ele não presta muita atenção ao chamado, principalmente do nome, ou filho, ou a gente bate, faz barulho. É muito difícil, principalmente se ele estiver brincando com algo, ele fica no mundo dele e não corresponde. E o último sinal seria o dar tchau. Pra quem viu o último vídeo que eu postei com ele, achou super fofo no final ele dando um tchau sincronizado comigo. E hoje ele dá tchau já, né? Às vezes tem que insistir, como por exemplo no vídeo eu gravei umas 5 ou 6 vezes, mas até 12 meses ele não dava tchau. Ele não sabia se comunicar através de um tchau e é comum sim, até 12 meses, a criança já dá tchau. Não necessariamente de forma bem clara, né? Você fala tchau, ela já dá. Mas ela já costuma ter uma comunicação através de gestos. Dá tchau pra vovó, né? Faz isso, faz aquilo. E ele não dava tchau pro pai, enfim. Foi algo que a gente pesquisou também e sentiu que fazia parte dos sinais do espectro do autismo. Bom, então, resumindo aí para vocês, esses foram os primeiros 10 sinais que nós notamos no nosso filho. E se o teu filho até 12 meses de idade apresenta sutilmente alguns desses sinais, é importante você buscar a ajuda de um profissional para te ajudar a chegar num diagnóstico. Lembrando que o diagnóstico ele não é dado antes dos 2, 3 anos de idade. Mas você pode também ajudar a sua criança em casa fazendo algumas atividades. Não deixe de se inscrever aqui no canal porque eu vou trazer o próximo vídeo compartilhando os sintomas dos 12 aos 24 meses, que são totalmente diferentes, sintomas que nem na pesquisa do Google eu fui encontrar. Vou trazer também o questionário que o Steven teve que participar, né, uma entrevista que ele passou para poder saber se ele se enquadrava ou não. E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigada por ter assistido e até o próximo vídeo. Tchau!